Olá galera, tudo bem? Eu só peço que deixem muitos likes, comentem se gostaram e se inscrevam, pois dá muito trabalho editar esses vídeos e estou editando com novo áudio e são 3 episódios M1, coletânea desse recap do Ishi Knows. Vamos lá, no último episódio os alunos recebem um aviso que chegou uma carta, essa carta era de que alguém estava fazendo bullying na escola. Todos os alunos ficam chocados com a notícia, o prota logo pensa sobre quem poderia ser essa pessoa que estaria acusando de bullying, pois ele apesar de conhecer alguns ali, não tem certeza sobre o caráter de todos os colegas de classe. Bem galera, vocês sabem que desde o início a sua amiga de infância o tratava como um lixo. Então ele terminou com ela e ela fica agora o perseguindo. Nós aqui já imaginamos que pode ser alguma coisa referente a ela, mas tudo bem, vamos ao que interessa. A professora começa a explicar que a pessoa que é a responsável pelo bullying que se apresente logo ou que se não fizer terão problemas, pois a escola precisa ser responsabilizar e não vão aceitar algo assim. Parece que o bullying era praticado contra Erika Daidouji, uma garota que estudava nessa classe e do nada ela saiu. Ele se lembra vagamente dela, mas o que ele lembra é que ela era uma garota meio ignorante, e foi meio cruel. Como na época ela foi muito direta, ele não esperava que talvez ela fosse assim, por já estar sofrendo bullying. Então professora continua e fala, se existir algum resquício de culpa em seu coração, que ergue a mão. Novamente a classe inteira ficou quieta, e Shinose fica chocado, é como se a professora não tivesse experiência nesse tipo de assunto, como se nunca tivesse lidado com esse tipo de problema, e não soubesse como resolver. Ishi fica apenas esperando se alguém vai se revelar, mas ele acha estranho, e não acredita que alguém da sala seja assim, ou que alguém tenha feito uma coisa dessas. Ele lembra que ela dizia que os únicos garotos que prestam são os 2D, e que tinha contato com a Mina, sua amiga de infância, ex-namorada que o tratava como um lixo, e ele percebeu que o ambiente na classe, naquele momento se tornou extremamente pesado. Então a professora continua a sua fala, e o que ela vai falar agora e ela chocar a todos, que se a pessoa não se revelar logo toda a classe estará proibida de fazer o passeio, a viagem da classe. Sim, essa mesma estará cancelada, e realmente todos na sala ficam chocados. A professora continua com aquela postura pesada, sem saber o que fazer, apenas esperando alguém se revelar. Um tempo passa, e ninguém levanta a mão, aliás ninguém fala uma única palavra. Ishi apenas pensa que todos gostam de sair e viajar com seus amigos de classe a passeio, ele jamais imaginou que fossem cancelar assim, e até o final das aulas o culpado não se pronunciou, e no dia seguinte, a classe estava num clima tenso que parecia um funeral. 5 dias se passaram e novamente a classe entra em choque pois tinha chegado outra carta. A professora fala, desta vez veio com o nome da pessoa, mas vou dar a chance dela se pronunciar, pois acredito no potencial humano. Como ninguém se revelou, ela continua, entendo, não gostaria de fazer esse tipo de abordagem, mas nesse caso não tenho escolha, e o Kishiro Fumi-san, foi você, o seu nome está escrito na carta, sabe o que isso significa, você terá que me explicar esta situação em detalhes. Não é possível, fala Yuki, não fiz bullying com ninguém. Vamos resolver isso com a coordenação de classes, fala a professora. Por enquanto não há nada o que fazer, só venha comigo. Enquanto a atual amiga é companheira do prota passa por ele, atordoada, olhando para o Ishi sem saber o que fazer, ele simplesmente fala. Isso não é possível, só pode ser algum equívoco. No entanto a professora ignora, e todos na sala de aula ficam chocados com a situação. Logo depois a professora está na sala de aula em sua mesa, com expressão de velório, e sem saber o que fazer. Enquanto isso, Ishi está confuso em seus pensamentos, por exemplo, por acaso a Yukishiro Fumi e a Daidouji-san se falavam? Essa é a pergunta perfeita, realmente. O que torna isso um mistério de por que ela foi chamada. Enquanto todos na sala chocados conversando sobre o assunto, que não sabiam que elas tinham alguma ligação, pois ela ficava falando sobre mangás e animes com sua turminha, enquanto a outra fala que nunca viu as dois juntas conversando. O amigo do prota pergunta para Ishi o que ele acha. Eu acho tudo isso muito estranho,
Fala Ishi, mesmo que os professores não tenham notado nesse tipo de caso, os alunos teriam notado. Faz sentido, ele responde, o pessoal está bem confuso sobre isso. Até porque Yukishiro-san não é desse tipo de pessoa, você também pensa assim? Ishi fala, sim, com certeza, responde o amigo. Sim, o que faz dessa carta muito suspeita, seja quem for que a escreveu está mentindo. Nisso Yukishiro Fumi entra na sala, não muito feliz, e todos na sala ficam quietos. Yukishiro Fumi quieta se senta de cabeça baixa, pega uma folha de papel e escreve uma mensagem para Ishinose-kun. Essa mensagem diz a Ishi que jura por tudo que existe nesse mundo que jamais fez bullying com a Daidoji-san, pega o papel e apenas responde, eu acredito em você. Nisso uma lágrima escorre dos olhos de Yukishiro Fumi. No momento em que vi as lágrimas, me veio à mente, eu vou descobrir a verdade. Depois, no intervalo eles conversando, o que foi aquilo na sala, o amigo de Ishi pergunta, a situação só piora. Momentos antes, conversei com Yukishiro Fumi, mas ela disse não ter feito nada, mas quero que escrevam tudo o que sabem sobre. A professora continua afirmando que vai cancelar o passeio escolar se o caso não for resolvido. No momento atual, os amigos se olham e conversam sem saber o que fazer, não podemos depender da professora, vamos ter que resolver essa situação nós mesmos. Acho que tem muitos professores que fazem vista grossa para bullying, mas pessoas que agem igual a nossa professora também são um problema. De forma indireta, ela que tá fazendo o bullying com a Yukishiro Fumi-san, desculpa gente, por envolver vocês dois nisso, diz ela, eles dizem não ser culpa dela, com as informações certas, poderão resolver o problema. E, pessoal, esse mangá está falando sobre bullying, mas aconselho não fazerem isso, é algo muito triste, pessoas que têm alguma dificuldade sempre têm outras características boas, sempre é bom tratar bem os amigos e as pessoas. Bem, vamos ao que interessa, a questão é que Chiaki está irritado, mas sabemos que agora que, eventualmente tudo virá à tona, ela pede para deixar tudo para lá agora por enquanto. Chiaki que acena com a cabeça e concorda. Ela fica feliz e agradece e o prota olha para eles, e pensa que eles querem e deveriam acalmar o coração dela o mais rápido possível. E ele logo vem dizendo que deveriam começar com as cartas certas, e pede para Yukishiro contar tudo para eles o que os professores disseram. E também pergunta quem foi que enviou aquelas cartas, parece que foi a própria Erika. E na verdade a segunda carta foi aparentemente entregue durante uma visita domiciliar e isso faz Chiaki pensar que basicamente é algo ruim, pois o nome de Yuki estava no papel, e não parece que um terceiro estava envolvido, isso pode parecer mais fácil do que pensávamos, o prota pensa que a razão pela qual Yuki está sendo acusada dessa forma pode ser por algum mal-entendido ou a uma falha de comunicação. Isso levou Erika a acreditar que ela estava sendo intimidada por Yuki, mas seja o que for, ele só precisa perguntar a Erika. O Ishi olha para Chiaki e diz que deveríamos ir até a casa de Erika, o que o surpreende. E, galera, deixem um joinha e inscreve no canal para quando chegar novas continuações de recaps vocês poderem acompanhar, deixem o sino ligado para notificações. Olá rapaz, como é que vai? Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, já deixa o like aí para apoiar o canal, se quiser mais continuação peça nos comentários. Bem galera, nesse episódio veremos se o prota conseguirá ir até a casa de Erika para resolver o mal-entendido que está acontecendo pois ela está acusando Yukishiro de bullying, então vamos lá o que interessa. Ishi e os amigos conversam sobre o endereço de Erika deve estar no registro, e Yukishiro concorda e balança a cabeça, sim, ela apenas diz para ele não implicar com Erika, ela está ficando um pouco nervosa agora. Ela se pergunta se talvez sem saber que ela de alguma forma a machucou, e Yukishiro explica que elas nunca conversaram antes, mas ainda assim as chances não são zero, é por isso que se ela fez algo, ela quer se desculpar. O Ishi se lembra de quando ele foi intimidado, embora ele nunca tenha falado e questiona se haverá uma situação em que a outra parte irá retaliar, mas no momento ele não tem informações suficientes para negar as palavras de Yukishiro. Vamos Chiaki ir para seu clube, e o protagonista acha que eles têm que conhecer e visitar a Erika agora. Então eles vão até lá,
Vemos Erika, diga ao Ishi e a Yukishiro através do interfone para, por favor, indo para casa. Ela disse que ouviu do professor que Yukishiro não é mais valentona, mas ela foi abusada por ela todos os dias. Ouvir isso os confunde. Erika diz: o que é isso? Você parece ser tão inocente. Ela diz a Yukishiro apenas admitir e pedir desculpas na frente de seus colegas de classe. Que ela não iria perdoar. Caso contrário, o que assusta Yukishiro é o prota. Acho que o pedido de Erika é estranho e questiona por que ela exigiria um pedido de desculpas na frente de seus colegas de classe quando a própria Erika não faria o esforço de estar lá e para quem Yukishiro pediria desculpas. O que Erika quer realmente? O prota de repente estremece pensando que é isso. Parece que ele experimentou no karaokê. Ele de repente percebe uma garota fugindo. O Ishi pede desculpas a Yukishiro e pede que espere por ele ali mesmo enquanto ele persegue a garota. O Ishi finalmente alcança, e vemos que a garota é Hanabi. Ela ri e disse que você me pegou. E olha sua cara de sem vergonha dela. Galera, essa é, como vocês bem sabem, a ex do prota que o tratava como um escravo e ele terminou com ela. E até agora ela continua atuando por trás dos panos perseguindo-o. Eu e até vocês, já imaginava, né, que só podia ser coisa dela toda essa bagunça. Ishi pergunta a ela o que ela está fazendo aqui. Ela questiona se é obrigada a responder. O prota você pergunta se Hanabi está envolvida. Nesse caso da acusação de Erika, ele acha estranho de repente em um lugar como esse. E Hanabi parece estar mais divertida do que qualquer outra coisa. Hanabi pergunta ao protagonista o que deu nele, para ele estar perseguindo-a, tão desesperadamente que Hanabi se aproxima para o prota e diz que, você me disse que seríamos estranhos, viveríamos longe um do outro. Mas na verdade você não suportava viver sem mim. Você é uma pessoa tão desesperada, mas porque eu sou tão gentil, vou te perdoar se você pedir desculpas e se agarrar a mim. O prota diz a ela não obrigado, o que confunde Hanabi. O prota pergunta se ela está envolvida no atual escândalo que está acontecendo na sala de acusação a Yukishiro. O que ela exatamente pergunta do que ele está falando. Ele de repente encurrala Hanabi. O que você estaria fazendo aqui logo no dia como hoje? Ele tranca ela na parede e pergunta seriamente. Enquanto terminamos aqui mais um capítulo, vamos ao próximo. Galera, estou tentando fazer em torno de 2 capítulos em cada vídeo de recap, mais ou menos em média. Ele questiona ela totalmente, e pede para Hanabi parar com tudo isso, e parar de mentir porque é muito fácil perceber que ela está de alguma forma envolvida e parar de fingir. A Hanabi diz que está esperando vindo dele, pois ele é o único que a entende tão bem. O protagonista pensa que não está muito surpreso com ela. Ela dá dicas e explica que desde criança ela mente e engana os adultos ao seu redor e ele a observar o tempo todo. Então não há como ele ser pego em suas travessuras. Vemos um incidente onde Hanabi recebe o crédito por ter encontrado um gato que o protagonista tinha encontrado. E ela aproveita a recompensa. Voltando agora para o presente, o prota diz a Hanabi que ela não está enganando ninguém, o que a faz dizer que ele descobriu tão facilmente e que, fugindo e agindo, em pânico, achou que estava muito fofa. O protagonista pensa o que ela fez desta vez, e se foi ela quem ordenou a Erika inventasse que estava sofrendo bullying. A Nave disse que se pudesse ordenar e que ela apenas deu conselhos sobre seus problemas, senso de solidariedade entre os colegas de classe ou atmosfera alegre, a deixar irritada. Então Hanabi disse a ela que é uma maneira de bagunçar tudo, e disse que Erika está fazendo o que Hanabi disse. Ela questiona se o efeito foi extraordinário, estava envolvida fora da escola. Olá a todos, apenas um lembrete para clicar em curtir, compartilhar e se inscrever para me ajudar a atingir 3.000 inscritos. Muito obrigado a todos. Olá galera, vamos em frente com mais uma continuação deste recap. Neste momento o protagonista está conversando com Hanabi, e pergunta por que ela está usando Erika para atormentar a sala, e ela responde que estava procurando e estudando todas as opções, e achou a pessoa perfeita para atrapalhar a aula, no caso a Erika. O protagonista acredita que Hanabi aproveitou a abertura no coração de Erika, pois foi uma coincidência. Então perguntaram nada e como ela conheceu a Erika. Hanabi responde e diz que se for sobre seus colegas de classe, então ela coletou informações sobre tudo e as converteu sobre dados úteis, o que confunde o protagonista.
Enquanto ele se questiona 6 significa que a presença que ele viu na frente do karaokê também era Hanabi. Ela pergunta ao protagonista se ele sabe por que ela fez isso e ele responde que ela provavelmente só queria se vingar dele. A Nave disse que é verdade que está com raiva de algumas partes sobre o protagonista rebelde, que ela acha que ele agiu de forma egoísta. Mas isso é o que ele está pensando, que ela só quer se vingar dele, e ele está bem longe do significado, pois ela fala que o que ela está fazendo é apenas espantar as moscas, se referindo às outras garotas. Ela quer que ele abra os olhos sobre isso. Ao veríssimo, o protagonista pensa que ele já abriu os olhos quando se afastou dela, e agora está vendo claramente e que ele não deveria brincar com as palhaçadas dela. Ele disse que dessa vez a culpa é da Hanabi, e pergunta se ela está pronta para explicar isso para a escola. Hanabere responde que o protagonista está perguntando o óbvio e que ele continua desajeitado como sempre. Ele acha que Hanabi não vai testemunhar para a professora, e que é melhor, se ainda for possível, convencer Erika em primeiro lugar, pois Erika é o que está causando tudo isso, e não importa o quanto ele converse com Hanabi, a situação não vai mudar. Então ele para de encurralar Hanabi, se vira para fora e começa a andar para longe dela. Ela pergunta se ele já está indo embora, e por que eles não vão para casa juntos, e diz que ele também queria conversar mais com ela, né? Pois ela sugere que ele não está sendo honesto consigo mesmo, mas o protagonista fala para ela não levar isso a mal, mas ela a perseguiu não foi porque ele queria conversar, mas porque ele só queria resolver o seu problema da classe escolar. Ouvir isso fez Hanabi entrar em pânico e ela pede a ele para esperar, dizendo que isso não pode estar certo e que ela pensou que ele queria, a ponto de ficar com tanta raiva que em sua cabeça estava o protagonista estaria preocupado com ela. Mas ele pensa que sabe que Hanabi causou tudo isso porque ela queria a atenção dele, mas ele não consegue perdoar ela por machucar Yukishiro por seus motivos egoístas, mas isso não significa que ele pode culpar ou criticar a Nave. Ele acha que, se sim, que tipo de resposta seria mais eficaz? O protagonista simplesmente se afasta enquanto diz a ela que ela deveria fazer novos amigos, e não são inimigos, mas ela faz parecer que o são. Hanabi fica com raiva, e grita com o protagonista que eles nunca mais serão como era no passado. E ele simplesmente ignora e vai embora. Vemos a Nave chorar e ele pensa que, ao contrário das lágrimas de Yukishiro, as lágrimas de Hanabi são totalmente falsas. E por isso nunca vão abalar o seu coração, e que essas lágrimas dela também provavelmente são partes de seus planos sombrios. Ele explica que depois que ele terminou de falar ele voltou para Yuki e logo percebeu que ele é a causa de tudo isso, e ele conta para Yuki que ele teve uma briga com alguém há um tempo atrás e cortou os laços com essa pessoa, ou seja, terminou com essa e retribuição por ter causado dor àqueles ao seu redor. Ele se curva e diz a Yukishiro que sente muito, agarra suas mãos, diz para ele levantar a sua cabeça. E diz que não é culpa dele. Aí o que finalmente pergunta para o protagonista se ele estava sendo perseguido por essa pessoa em que ele foi discutir. Ele confirma que estava e acrescenta que parece que ela estava investigando eles, e também ouviu o que foi ela quem fez Erika contar mentiras. Ele diz a Yuki que ele mesmo cuidará do assunto de Erika e pergunta se ela poderá dar a ele um dia para fazer isso. Ouvir isso deixa ela preocupada, então faz uma pergunta à protagonista: o que ele está planejando fazer, e o que se oferece para ajudar. Mas ele interrompe e diz para ela deixar isso com ele. O protagonista explica que enquanto ele estava conversando com Hanabi, ele estava pensando em maneiras de resolver esse acidente. No entanto, ele pode ter que recorrer a métodos dissimulados. E ele não pode deixar Yuki sem envolver nisso. Ele pede desculpas novamente, dizendo que ela pode se sentir desconfortável com isso, mas ele definitivamente para algo a respeito. Yuki agradece a ele e disse que está bem. Ela então pergunta se a pessoa com quem ele brigou está bem, o que surpreende o protagonista. Ele pensa que ainda não explicou em detalhes o abuso psicológico que Hanabi causou a ele, e ele não vai contar, pois, se ele falasse sobre isso agora, ele enfatizar o fato de que ele também foi uma pessoa abusada por Hanabi, foi outra vítima, tornando o fato imutável. É verdade que ele é outra vítima. Mas nesse momento seria errado contar a Yuki sobre isso, quando ela já está numa situação ruim também. Ele tem certeza de que Yuki, que simpatiza com ele, diria também que não era culpa dele.
O protagonista prefere evitar isso, se possível, no entanto, já que o que está nessa situação ruim por causa de Hanabi, ela tem o direito de saber algo assim aconteceu. Ele assim pensa que assim que isso foi resolvido ele irá contar para Yuki sobre a situação, entre ele e Hanabi, então ele, internamente, fica determinado isso. No dia seguinte depois da escola, o protagonista encontra Mary de surpresa, e diz que gostaria de perguntar a ela algumas coisas sobre Erika, o que deixa Mari cautelosa. O protagonista explica a Mari, que outra pessoa que estava fofocando com Erika no karaokê através dela, que ele conseguiu no perfil da mídia social de Erika. Ele pergunta a Mari se a Erika usa essa mídia social e se ela poderia contar a ele qual é a sua conta. Mary diz que não há como ela fazer isso, pois é contra as regras. O protagonista responde que sabe que é contra as regras, mas ele precisa entrar em contato com Erika, não importa o que aconteça. Ele promete que não vai contar quem forneceu a informação. Mary parece hesitante, mas o protagonista pergunta se ela de testemunhar, o que a assusta. Ele então pergunta, desde quando ela está com Erika, se ela sabe se é realmente Erika está mesmo sofrendo intimidação de Yukihiro, pois é mentira. Ele se curva a Mary e diz que Yuki está profundamente triste com o incidente, e pede a Mari para lhe ajudar. Mary se vira e diz que sente muito, mas é impossível. Ela questiona por que deveria se importar, se Yukihiro está com problemas, afirmando que não tem interesse em coisas que não a envolvem, pois ela acredita que não tem nada a ver com isso, e afirma que em primeiro lugar o problema é da Erika e não dela, e ela não tem motivos para interferir. O protagonista pergunta se ela não é amiga da Erika. Mara responde que eles não são amigas, mas sim companheiras de gosto de mangas e animes. Embora há espaço para interpretação diferente, ela não está disposta a ir tão longe a ponto de encobri-la, pois está irritada. O protagonista pensa que certamente, pelo comportamento de Mari, não parece que são amigos, mas, dependendo da situação, Mari pode até aceitar suas exigências. Ele pergunta se ela não tem ressentimento em relação a Erika, e se ela poderia ajudar de alguma forma. Mari diz a ele para não interpretá-la mal e que ela não está fazendo isso por Erika, mas que não há nada que ela possa fazer e não vai contar. Ao ouvir isso, o protagonista se pergunta se isso significa que ela não vai cooperar mesmo se ele perguntar. O protagonista pensa que, talvez tenha que usar seu último trunfo. Ele diz a ela que entende que ela não vai ajudar mesmo que ele peça implorando, e propõe uma troca. Ele pergunta a Mari se ela estava no karaokê depois do festival de esportes sozinha com Erika nos corredores perto do banheiro. Ouvindo isso, Mari está assustada, e pergunta ao protagonista como ele sabe disso. E assim terminamos mais um recap. Pessoal, só lembrando vocês a dar aquele like e digitar próximo, ou que gostou nos comentários. Esses foram os 3 episódios coletânea dos 5, 6 e 7 que fiz novamente para vocês. Espero que tenham curtido. Se inscreve, obrigado, fui.